A graça e a paz do Senhor Jesus, amém. Vamos iniciar mais uma aula da nossa EBD, este novo módulo que se chama Vivendo o Sermão do Monte na Era Digital. Hoje nós vamos abrir com Mateus capítulo 5, verso 13, 14, 15, 16. Vós sois a luz do mundo, o sal e a luz do mundo. Deus, em nome de Cristo Jesus, Senhor, nos colocamos diante de Ti nesta manhã, Deus. Colocando os nossos corações, Pai, adiante de Ti. Clamando, Senhor, a Tua graça, a Tua misericórdia, o Teu perdão. O manifestar da Tua graça, Senhor, através do conhecimento nas nossas vidas, Senhor. Que possamos verdadeiramente, Pai, aproveitar, Senhor, aprender e aplicar, Pai, o Teu ensinamento através da Tua palavra nas nossas vidas. Que verdadeiramente, Senhor, não sejamos simplesmente ouvintes da Tua palavra, Senhor, mas praticantes, Deus. Que a Tua graça, a Tua glória, Senhor, a Tua misericórdia se manifeste a nós e se manifeste através de nós, Senhor, por todos aqueles que nos cercam, que nos rodeiam, que eles possam ver em nós, Senhor, a Tua graça, o Teu amor, o Teu perdão, a Tua misericórdia, Deus. Em nome de Cristo Jesus, nós te pedimos, Pai, abra o nosso entendimento, Senhor, abra o nosso coração, Senhor, para recebermos a Tua palavra, Senhor. Fortaleça, Pai, os nossos pés e as nossas mãos, Senhor, para que possamos, Pai, estar cumprindo a Tua obra, exaltando e glorificando o Teu santo nome, como convém, com o nosso modo de viver, o nosso amor a Ti, a nossa devoção, a nossa adoração, para que Teu nome seja exaltado e glorificado, em nome de Jesus. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias em Mateus, capítulo 5. Nós vamos, é uma leitura curta, mas há ensinamentos importantes nesta leitura. O Sermão do Monte é o sermão de Jesus mais conhecido e mais poderoso, aonde Jesus começa o seu ministério de ensinamento ao povo comum, não somente aos discípulos. Mateus, capítulo 5, verso 13, diz assim: Vós sois o sal da terra. Se o sal for insípido, com que há de se salgar? Para nada mais presta, senão para lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia e se coloca debaixo de um alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o nosso Pai que estás no céu. Amém? O texto, ele fala sobre sal e ele fala sobre luz. Jesus nos chama para sermos sal da terra e luz do mundo. Estas não são apenas belas palavras, mas é uma declaração poderosa sobre a identidade e o propósito dos crentes. No módulo passado, nós estávamos estudando sobre o livro de Filipenses com o tema Cidadãos dos Céus. Nada mais é do que uma síntese prática de tudo aquilo que Jesus já iniciara através deste capítulo, capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, que é o Sermão do Monte, o finalzinho do 6 e início do 7. Ou seja, nós precisamos influenciar sem nos perder. Nós precisamos impactar o nosso redor com a verdade e o amor de Cristo. A luz que Jesus nos convida a ser não deve ser confundida, mas sim manifesta para o benefício de todos. E o tema do nosso estudo é como influenciar sem se perder. Um estudo resumido de Mateus, capítulo 5, verso 13, 14, 15 e 16, sobre a identidade cristã, o testemunho visível e influência fiel no mundo. Um chamado de Jesus para a vida que preserva valores, ilumina ambientes e glorifica o Pai por meio do amor, integridade e boas obras. Para quem chegou agora, se quiser escanear o documento de hoje, está aqui. É só apontar o QR Code, aí vai para a nossa pasta de documentos. Está lá no módulo 3. Dentro do módulo 3 é o primeiro documento. Se alguém quiser comentar. Módulo 3? Módulo 3. Módulo 3. Documento Sal e Luz. Nessa pasta aí, ela é a pasta geral. Nós temos o módulo 1, o módulo 2 e o módulo 3 que se inicia agora. Pois não? Você falou módulo 3? Sim. Só tem o módulo 1 e 2? Então, aqui eu pelo menos apareceu o módulo 1 e módulo de arquivo. Gente, eu acabei de ter um problema também aqui com o meu Word. Mais tarde eu... Na verdade, eu tive problema com o Word, eu tive problema com o WhatsApp agora. Parece que alguém tentou invadir minha conta, eu fui bloqueado em todos os dispositivos. Um momentinho aqui, ver se eu consigo entrar.
Tá dando senha incorreta, depois eu vou resolver. Ai, 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 minha conta do WhatsApp, misericórdia. Depois eu posto. Tá todo mundo no grupo da igreja? Depois eu posto o link de novo no grupo da igreja. Deixa eu só conferir o drive aqui de novo. É, realmente, tivemos um problema aqui com o nosso drive. Não foi atualizado. Depois eu posto o documento no link da igreja, né? Então, vamos ao conteúdo, que são 4 versículos, mas o conteúdo é extenso. O reino de Deus ele é vivido em comunidade, não no individualismo. Essa primeira declaração da aula, ela não se encontra dentro dos primeiros versículos. Ela começa no versículo 1. Jesus vem falando sobre as bem-aventuranças. E Jesus vem falando no plural, ele não vem falando você, ele vem falando vocês, né? Então a gente percebe no início da declaração de Jesus, no versículo 1 do capítulo 5, que o reino de Deus ele é vivido em comunidade, não no individualismo. No capítulo 5, do verso 3 em diante, o Sermão do Monte é um chamado coletivo à luz, que se torna pública quando o povo de Deus caminha junto. A proposta de Jesus confronta a fé isolada, ou seja, o reino é vivido em comunidade, ok? Que vive valores do reino de forma visível e cultural. E aqui a gente tem alguns pontos, né, que a gente tira dessa breve leitura. Ponto número 1, as bem-aventuranças têm uma dimensão coletiva. Ele vem falando, vós, né, bem-aventurado vocês, e vem, ou seja, para o povo. O reino não apresenta a experiência puramente privada. A identidade cristã amadurece em relacionamento e compromisso mútuo. Eu ajudando o irmão me ajudando. Em oração, palavra, perseverança. Né? É um crescimento mútuo, não é individualista. A igreja local resiste a um individualismo digital. Aqui a gente começa a entrar um pouquinho no tema do nosso módulo 3, que é vivendo o Sermão do Monte na era digital. Né? Recentemente nós tivemos reuniões individuais de liderança com o nosso pastor, e não que nós não já sabíamos, né? Mas ele nos alerta, ele nos lembra que, ele até usa ele como exemplo, ele fala que a rede social dele não é dele, a rede social dele é de Jesus. E aí, o que ele quer dizer com isso, né? O que temos compartilhado, o que temos postado em nossas redes sociais. Como nós temos nos portado na internet, no ambiente digital. Porque é fácil a gente levantar, tomar um banho, se vestir, vir para a igreja, cultuarmos, levantarmos as mãos, orarmos, agradecermos a Deus e durante 1, 2, às vezes 3 dias da semana, a gente tira essas 2 horas para estar em comunhão na comunidade. Mas e o restante do tempo? A gente tem procurado viver essa comunhão, essa unidade com Deus, com a palavra, essa santidade e nas redes sociais. O que temos visto, o que temos postado, o que temos compartilhado. Então esse módulo 3 da EBD deste ano vai tratar justamente disso. Como nós temos vivido e nos portado nos ambientes digitais. Nós temos realmente refletido o caráter, a graça, a glória, o amor de Deus nas redes sociais. Não que nós devamos viver completamente isolados do mundo, né? Mas que proveito nós temos dado, além de mero entretenimento e diversão nas nossas redes sociais. Postar um meme, uma crítica, né? Uma opinião política, uma piada. Além disso, o que temos feito com as nossas redes? Nós somos espelhos de Jesus. Como ele mesmo falou, nós somos e precisamos nos portar como sal e luz. O testemunho coletivo amplia o impacto do evangelho. Quando a comunidade vive em unidade, caráter e amor, o mundo percebe com mais clareza a realidade do reino e a perseverança, a presença transformadora de Cristo. Alguém tem algo a comentar sobre essa nossa introdução, esse nosso início? Vocês estão muito tímidos, gente. A comunidade, né? Unidade, caráter e amor. Porque o pessoal, quando vê a igreja, vê como os irmãos se tratam. O pessoal, quando vem visitar a igreja, vê como é a unidade ali dos irmãos ali na igreja, como eles se tratam, que é como diz, a presença transformadora de Cristo, né? Muito bem. Vamos aqui agora entrar de fato nos 4 versículos do estudo de hoje, 13, 14, 15 e 16. O reino de Deus ele é coletivo, como nós vimos, a nossa comunidade de fé ela é contra a cultura. As bem-aventuranças são coletivas, o reino se vive em comunidade, não no individualismo digital. A igreja local é o monte aonde a luz de Jesus brilha. Sal da terra, preservando e dando sabor. Jesus começa dizendo, vós sois o sal da terra, mas se o sal perder o sabor, com que há de se salgar? Para nada mais serve, senão para ser jogado fora e pisado pelos homens. Mateus capítulo 5, 13. Nesse versículo aqui nós tiramos algumas lições, que é preservação, sabor e o alerta de se perder o sabor. Preservação.
O sal, nos tempos de Jesus, não tinha geladeira, não tinha freezer naquela época, né? Era essencial para preservar os alimentos, evitando que se deteriorassem. Assim como o sal preserva, nós, como cristãos, somos chamados a preservar os valores morais e espirituais da sociedade, combatendo a corrupção, a injustiça e a imoralidade. Uma outra função desse sal, essa analogia que ele traz nesse sermão, é a questão do sabor. Todo alimento ele tem o seu sabor característico. E o sal, ele simplesmente não salga. Na verdade, a função do sal não é salgar. Se colocar demais, salga. Mas a função do sal, ele é acentuar o sabor do alimento. Quando a gente come algum alimento que ele está com um sabor perfeito e equilibrado, um alimento cozido, né, que ele está no seu sabor equilibrado, ele está temperado com sal. Ou seja, o sal faz com que aquilo que está no alimento em questão de sabor seja apresentado de forma adequada. Obviamente que se colocar demais, a gente salga, né? Ou seja, o sal também dá sabor aos alimentos, tornando-os mais agradáveis. Da mesma forma, nós devemos dar sabor à vida das pessoas, levando alegria, esperança, amor. Onde há amargura, devemos levar doçura. Onde há tristeza, devemos levar consolo. Onde há ódio, devemos levar o amor. A palavra de Deus nos ensina e nos dá essa missão. De graça recebeis, de graça dão. Nós recebemos o sabor de estarmos na presença de Deus, de buscarmos estar nessa presença, de desfrutarmos dessa presença, de desfrutarmos do amor, da graça, da misericórdia. E da mesma maneira como nós recebemos essa graça, esse amor que chegou até nós, nós somos convocados a também levar. Nós devemos ser este sal. Da mesma maneira como este sal preserva os alimentos, Jesus nos chama a preservar tudo aquilo que é de bom, tudo aquilo que é santo, tudo aquilo que é agradável diante de Deus, mas não somente preservarmos e guardarmos conosco, ensinarmos as pessoas a preservarem. Ensinar as pessoas que determinadas coisas que eles fazem estão em desacordo com aquilo que Deus quer pra gente e, consequentemente, está em desacordo com a lei de Deus, está em desacordo muitas vezes até com a lei dos homens. Nós somos chamados a preservar os bons valores, preservarmos o amor, a comunidade, o cuidado mútuo, a intercessão, a ajuda. Nós somos chamados como sal assim para preservar e dar sabor. Mas precisamos também tomar cuidado para que essa luz em nós não se apague e esse sabor, essa diferença que nós fazemos ao mundo, esse colorido, se perca. Jesus, no verso 13 aqui, ele nos ensina também que nós devemos tomar cuidado para não perder. Mas se o sal perder o seu sabor, com que há de salgar? Para nada mais serve, senão para ser jogado fora e pisado. Jesus nos adverte sobre os perigos de se perder o sabor. E o que significa isso? Significa que nós muitas vezes podemos nos conformar com o mundo à nossa volta, perdendo a nossa essência, a nossa identidade cristã, deixando de ser diferentes, deixando de ser um exemplo de retidão e amor. Um sal que perde o sabor se torna inútil, para nada serve, senão ser jogado fora. Que possamos examinar os nossos corações constantemente e garantir que nós não venhamos a perder essa propriedade de dar sabor ao mundo, segundo o que Deus quer para nós e para o mundo, e que nós não deixemos a nossa candeia, a nossa lamparina, né, se apagar. O sal da terra também significa tornar a vida ao redor mais humana e cheia de graça. O sal não apenas preserva, mas ele também simboliza uma presença que transforma os ambientes com alegria, esperança e amor prático, fazendo o discipulado de Jesus ser percebido na convivência diária. Aonde há amargura, o cristão leva doçura. A influência espiritual se expressa no mundo quando a pessoa fala, escolhe e reage. O discípulo torna relações menos ásperas e mais marcadas por graça. Aonde há tristeza, o cristão leva consolo e esperança. O texto mostra que seguir Jesus produz uma esperança encorajadora, em vez de ampliar o peso dos ambientes. O cristão comunica cuidado, esperança, confiança em Deus. Aonde há ódio, o cristão responde com amor concreto. O sabor do evangelho aparece em atitudes visíveis de bondade, serviço e reconciliação. O sabor cristão aqui é claro. O discípulo genuíno melhora o ambiente, porque ele reflete o caráter de Cristo. Então, isso aqui ele é muito o que a gente procura viver no nosso dia a dia. Mas o tema do módulo é viver no Sermão do Monte na era digital. Como nós temos aplicado e feito tudo isso através daquilo que a gente segue, comenta e compartilha nas redes sociais. Temos refletido esses parâmetros? Temos refletido? Não me respondam. Não me respondam, é só para pensar. Um alerta espiritual sobre perder o sabor. Perder o sabor é deixar de refletir a diferença que nasce da identidade de Cristo. Muitas vezes, durante a nossa caminhada cristã, às vezes por conta das dificuldades da vida, dificuldade de horário, né, problemas em conciliar a agenda, né, nós vamos nos esfriando espiritualmente. Nós vamos deixando de nos relacionar com mais fervor, amor, com mais ímpeto, com mais vontade com o nosso Senhor, com a palavra, com as disciplinas espirituais de jejum e oração, às vezes até com relação a como nós temos nos portado com os irmãos. Isso vai fazendo com que a gente se esfrie, vai fazendo com que a gente volte a ter aquela personalidade adâmica que a gente precisa matar todo santo dia. Aonde há doçura, a amargura começa a florescer de novo. Aonde havia amor, começa a florescer rancor. Por quê? Porque nós nos distanciamos muitas vezes e não estamos praticando
atividades espirituais, né? E com isso nós podemos perder o sabor, e com isso nós podemos perder o brilho que Deus nos deu através da sua graça e da sua salvação, da sua palavra que nos lava, que nos regenera. Então Jesus já nos alerta, ele fala que nós somos o sal e a luz, mas a gente tem que tomar cuidado para a gente não perder essa luminosidade, para não perder este sabor, esse tempero, essa diferença. A gente tem que buscar sempre estar na presença de Deus. Se a gente se encontra em alguma dificuldade, se a gente se encontra com algumas dessas disciplinas espirituais em falta, Jesus nos ensina a buscar nele. Mas como eu vou buscar nele se eu estou fraco? Busca com o irmão, busca com o seu discipulador, busca com um líder de departamento na igreja, mas não para. Eu costumo dizer que o cristão ele é mais ou menos como o tubarão. Tubarão e a baleia são os únicos dois peixes que morrem afogados. Mas como assim morre afogado e vive na água? A baleia de 30 em 30 minutos ela tem que subir e respirar. Que a respiração dela é aeróbica, né? Ela vem, ela respira, depois ela mergulha, ela fica ali de 30 até 40 minutos submersa, depois ela sobe de novo. E o tubarão? O tubarão ele não tem sistema de bombeamento. Então ele tira os cochilos ali de 5, 10 minutos, né? Mas ele está sempre nadando e com a boca aberta, porque a água vai passando e a guerra vai pegando o oxigênio que tem na água. Se ele parar de nadar, ele não morre de fome, ele morre afogado. São os únicos dois peixes que morrem afogados. O golfinho também, que é a respiração aeróbica. E o cristão é a mesma coisa. Se a gente parar de orar, se a gente parar de buscar, se a gente parar de se alegrar em Deus, parar de ler a Bíblia, parar de ter vida de comunidade, vida de comunhão com Deus e com os irmãos, a gente morre. E não sou eu que estou dizendo, é Jesus. Sermão do Monte. A vida cristã, ela é comunidade. Jesus alerta que sem um sal, se um sal sem sabor, que o sal sem sabor se torna inútil. Isso representa a fé que nos confronta, que nos conforma com o mundo e enfraquece seu testemunho de retidão e amor. Perder o sabor não se trata de perder a religiosidade externa, mas de abandonar a distinção cristã quando a vida deixa de expressar a verdade, integridade e amor. O sal perde a sua função espiritual. O risco é se conformar com o mundo. Romanos 12:2, não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Lendo a Bíblia, o apóstolo Paulo ele fala lá em Coríntios também que nós somos transformados de glória em glória. Quando nós estamos na caminhada cristã, a glória de ontem é a glória de ontem, a glória de hoje é uma glória de hoje. A santidade que eu busco hoje, a experiência que eu busco com Deus hoje, a prática cristã do amor, da caridade, da fraternidade, da servidão de ontem, ela tem que ser menor do que a de hoje tem que ser melhor, a gente tem que ir prosseguindo para o alvo, é sempre caminhando, é sempre nadando. O texto afirma que a conformação apaga a referência cristã e torna um cristão semelhante ao ambiente que deveria influenciar. A fé se dilui, buscando aceitação acima da fidelidade. Muitas vezes a gente se esfria, porque a gente está nesse contexto aqui, de conformar-se com o mundo, de ser meio que Maria vai com as outras, eu sou o único que estou aqui, eu estou sozinho, eu estou levando toda a pressão desse ambiente, dos meus colegas de trabalho, dos meus colegas de faculdade. Se você não estiver firme na fé, você vai aos poucos cedendo. Quando pensa que não, a lamparina apagou e o sal perdeu o sabor. A resposta é examinar o coração. O texto nos chama à vigilância interior para que a identidade de Cristo permaneça viva. A permanência espiritual exige discernimento, arrependimento e compromisso renovado com o caráter de Jesus. Preservar o sabor da fé é preservar a utilidade do testemunho cristãos. Quantos de nós já tivemos essa experiência? Muitas vezes a gente acha que nós não estamos sendo observados. Mas, na verdade, nós estamos. Quando nós temos aquele ambiente que não é favorável ao cristianismo, a gente se converte, a gente entrega a nossa vida para Jesus, né? E algumas pessoas passam a olhar para a gente e vê a diferença, porque sabem quem nós éramos, o que nós fazíamos e como nós temos buscado nos comportar. E você pode reparar que mesmo não sendo cristãos, às vezes, quando estão numa situação de confraternização ou até mesmo numa situação em que realmente precisam de ajuda, que olham para um lado, olham para o outro, e todos os recursos físicos e financeiros já se esgotaram, chegam para a gente e falam, ora por mim. Eu tenho visto a sua transformação, eu tenho visto a sua fé, você é um homem, uma mulher de Deus, está acontecendo isso. Às vezes ele até não vai para a igreja, ele é levemente simpatizante, mas ele olha para a gente e ora por mim. Às vezes é o único recurso que ele tem, é aquele micro pedacinho de fé que você, como homem, como mulher de Deus, que refletem o sal e a luz do mundo, ele vê em você como uma autoridade cristã diante dele. Mesmo que ele não vá para a igreja, que ele não vá a um culto, que ele não vá a uma missa, que ele não tenha a sua vida entregue para Jesus, mas ele vê em você uma porta de entrada para uma graça e um milagre na casa e na vida dele. Nós somos observados. Por quê? Porque a graça de Deus está sobre nós. Nós buscamos viver de acordo com essa palavra e isso reflete no mundo. Isso reflete no mundo. A identidade versus performance. Antes de fazer, o discípulo já é amado por Deus. Olha só que interessante. Como é que esse raciocínio aqui ele mexe com o nosso ego. A lógica do mundo diz, você é o que você produz, o que você entrega, o que você consegue provar. A cultura contemporânea mede o valor por desempenho, visibilidade e aprovação. Quando essa lógica entra na vida espiritual, a fé passa a ser vivida como cobrança contínua, comparação e exaustão. Trabalhar em Deus, trabalhar com Deus, trabalhar para Deus é diferente do que
trabalhar para o mundo. Essa lógica do mundo aqui, essa pequena ideia aqui, ela nos lembra muito de como é que é a vida no ambiente corporativo. É resultado. É meta. E quando a gente atingir a meta, a gente vai dobrar a meta. E vamos que vamos, bora, tem que produzir. Pá, né? Você tem que ter a mentalidade do chefe. Você não ganha como seu chefe, cuidado. Né? Como seu patrão. Mas a lógica do evangelho ela é diferente. A identidade nasce do amor de Deus e não da performance. Ou seja, Deus quer você pelo que você é, não por aquilo que você pode produzir. E mesmo que você possa produzir alguma coisa, foi Deus que colocou o talento em você. E mesmo que não seja suficiente, Ele vai te capacitar. E muitas vezes, antes mesmo de você entregar a sua vida para Ele, Ele já vem te capacitando para que quando você conheça Ele de verdade, você possa estar usando esse talento na obra, no reino. Ah, mas como assim? Eu sou só um contador? Me converti agora, o que eu vou fazer na igreja? Toda igreja tem um CNPJ. E aí? Você pode estar ajudando a igreja na contabilidade. Ah, mas eu sou um policial, eu não sou um homem de oração, eu não sou um homem versado na palavra. Ué, mas toda igreja tem um departamento de segurança. A gente tem o nosso aqui, que são os centuriões. Então, mesmo que você venha achando que você não pode servir de alguma maneira, Deus vai usar aquilo que você tem. E se for necessário, em você, Ele vai gerar uma outra capacidade, algo para você fazer. Mas Deus te ama e quer você perto dele, não pela performance, mas pelo amor dele por você. Ele te ama como pessoa antes daquilo que você faz. Jesus afirma uma verdade que muda o coração do discípulo. O amor de Deus vem antes da produtividade. Em Cristo, a segurança pessoal não depende do aplauso, resultados ou validação. Quando a identidade está firmada em Cristo, o discípulo é liberto da ansiedade da performance e do burnout espiritual, passando a servir não para merecer o amor, mas porque já foi alcançado por ele. Esse slide aqui, ele nos leva muito mais para a questão das pessoas que costumam trabalhar na igreja. Mas serve para a gente também que é só irmão que até o dado momento, em nome de Jesus não, por muito tempo, está sentado no banco. Porque o tema do módulo é o Sermão do Monte na era digital. Então, às vezes, a gente quer performar. O som tem que estar perfeito, a iluminação tem que estar perfeita, a captação do som tem que estar perfeita, a imagem tem que estar perfeita, né? A gravação da EBD tem que estar perfeita. No momento não está, mas pode melhorar. Né? E a gente vai vivendo por performance, vai vivendo por aquilo que a exigência técnica nos pede. E quando isso vem nas nossas vidas de uma tal maneira que isso começa a suplantar o sal e a luz que nós devemos ser, nós acabamos perdendo essa propriedade. Porque nós nos esquecemos do amor de Deus e nos entregamos apenas para a performance. E da mesma maneira somos nós com os nossos posts na internet. De repente você começa a postar uns versículos, a postar uns vídeos, e aí o seu tempo acaba se tornando escasso, a vida começa a te engolir, e você não, mas eu tenho que continuar porque eu já comecei um trabalho. Mas aí é que tá. Você já começou um trabalho pela internet, um trabalho de evangelismo, um trabalho de ensino. E aí, de repente, porque o mundo começa a te apertar, você começa a sentir o peso e começa a fazer aquilo por obrigação. Às vezes você não tem nem tempo de se encher para transbordar. Mas você quer postar, porque você tem que manter o nível. É uma performance. Deixou de ser sal e luz para ser um Ajinomoto e uma lanterna de LED que a bateria descarrega. Artificial. Então, às vezes, é necessário que nós tiremos um tempo, paremos, nos analisemos, né? Procuramos ver quem somos nós verdadeiramente em Cristo, internalizarmos isso e voltarmos. Às vezes é necessário parar, às vezes é necessário dar um passo para trás, mas para a gente poder dar um salto à frente. Que a gente não viva de performance na internet. Já saímos daquele primeiro estágio em que a gente postava potoca, né? Agora não, verdadeiramente nós somos sal e luz, né? No mundo. E agora a gente está vivendo uma vida cristã real, uma vida cristã na igreja e uma vida cristã digital. Então a gente tem que estar performando. Não, calma. Deixa Deus te usar, cada coisa no seu tempo. Não precisa correr. A luz do mundo iluminando as trevas. Em seguida, no verso 14, Jesus declara: vocês são luz do mundo, uma cidade situada em um monte não pode ser escondida, nem se acende uma lâmpada, uma lamparina para se colocar embaixo de um cesto ou de uma mesa, mas num lugar alto e assim ilumina todos que estão em casa. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas obras e glorifiquem o Pai através de vocês, que estão nos céus. Mateus 5, 14, 15 e 16. E o que é a luz? A luz, ela é aquilo que ilumina, é aquilo que mostra, evidencia aquilo que muitas vezes está ou totalmente escondido pela escuridão, pela obscuridade, ou pela penumbra. Ela traz revelação. Ela revela. E ela traz visibilidade para ela mesma. Ela é um ponto focal, um ponto de atenção. Jesus nos diz que somos uma cidade no alto de um monte, impossível de se esconder. Nossa vida cristã deve ser visível, um exemplo para todos ao nosso redor. Não podemos esconder a nossa fé com medo do que os outros vão pensar.
trazendo isso para o âmbito digital do nosso dia, né? Muitas vezes, algumas pessoas um pouco mais imaturas na fé, novas na fé, têm medo de se expor. O que as minhas amigas vão pensar? Né? O que minha família que não é cristã vai pensar? O que vão pensar de mim? Eu começar a postar um versículo, um vídeo sobre uma palavra? Não, é para mostrar mesmo. É para fazer a diferença. Deus é contigo, a palavra é contigo, o Espírito está com você. Não desanime. Da mesma maneira como você conheceu esta realidade maravilhosa de estarmos na presença do Pai, Deus vai te usar para que você mostre para outras pessoas também. Precisamos ter visibilidade. A luz tem um propósito de iluminar, de dissipar as trevas, assim nós somos chamados a iluminar o mundo com as verdades do Evangelho, revelando o amor de Deus, guiando pessoas para a salvação em Jesus Cristo. Muitas vezes as pessoas que estão aí fora realmente não são pessoas de má índole, não são pessoas de mau caráter, mas são pessoas que estão distantes de Deus. E o argumento mais fácil e mais rápido que a gente encontra sobre isso é: eu não roubo ninguém, eu não mato, eu não minto, estou safe, estou de boa. Mas não basta. Você conhece aquele que te chamou para a salvação? Então essas pessoas estão aí também para a gente alcançar. Boas obras, Jesus nos diz que a nossa luz deve brilhar através das nossas boas obras. Não se trata apenas de falar sobre o amor de Deus, mas de demonstrá-lo através das nossas ações, ajudar os necessitados, perdoar os que nos ofendem, amar o próximo como nós mesmos. Essas são as obras que glorificam o Pai nos céus. E o objetivo final, glorificando a Deus. É sermos sal e luz. O objetivo de nós sermos sal e luz é para glorificar a Deus. Quando as pessoas veem as nossas obras em Cristo Jesus, elas são levadas a reconhecer a bondade de Deus e dar glória a Ele também. Nós somos cartas, nós somos evangelhos. Às vezes nós somos a única carta, o único evangelho que algumas pessoas vão ler. Nós somos a porta de entrada da salvação para muitas pessoas que aí fora estão. Que não tem uma Bíblia em casa e mesmo que tenha, não vai pegar, não vai abrir para ler nunca, se a gente não der bom testemunho, se a gente não pregar, não evangelizar. Alcance, olha só. Segundo o texto, essa presença luminosa precisa tocar os espaços digitais, profissionais e relacionais sem isolamento e sem perda de essência. No meu serviço, graças a Deus, 95% das pessoas são tidas como cristãs no meu local de trabalho. Algumas mais aguerridas e fervorosas, outras nem tanto. Temos algumas pessoas também espíritas, né? E aí o que acontece? Às vezes as pessoas estão conversando, né? E às vezes estão com aquelas piadas mais jocosas e um pouco mais pesadas, né? E eu não estou contando isso para me gloriar, mas eu estou contando isso para que você tome isso de exemplo na sua vida. Muitas vezes eu chego de sopetão no ambiente, a piada cessa. Somos 60 colaboradores no local, né? Para alguns eu já sentei, já conversei, né, já expus algumas coisas das escrituras, mas para a grande maioria ainda não. Mas por que quando eu cheguei, eu estava ouvindo as gaitadas de longe? Por que quando eu cheguei, cessou de uma vez? Porque ali eles viram, eles reconheceram, entendeu? Uma pessoa que busca e tem buscado viver em santidade, tem buscado viver segundo a vontade de Deus. Eles me veem como exemplo. Às vezes, quando tem alguma confraternização, um aniversário, uma despedida, sempre me colocam no bolo para fazer uma oração, né? A nossa chefe lá, a nossa diretora, ela é evangélica, praticante. A nossa vice-diretora, ela é muito atuante, muito piedosa na comunidade católica dela. Mas eu sempre estou no bolo para fazer uma oração. Por quê? As pessoas veem o tempero. As pessoas veem a luminosidade da palavra. Assim nós devemos ser constantemente. Firme em Jesus, inabalável, amável e visível. É o testemunho visível que precisamos ter. O sal se torna convincente quando o amor de... A luz, aliás, desculpa. Se torna convincente quando o amor de Deus aparece em ações concretas. A fé não deve apenas ser anunciada, ela precisa ser vista em atitudes que revelem o amor de Cristo e conduzam à glória de Deus Pai. As boas obras tornam a luz perceptível. Jesus relaciona diretamente a luz com as obras visíveis. O testemunho ganha corpo, ganha vida cotidiana, expressa bondade, serviço e coerência espiritual. Não basta apenas falar sobre o amor de Deus. O texto insiste que a mensagem do Evangelho precisa ser demonstrada. A verdade cristã se fortalece quando as palavras e a prática caminham juntas. O amor prático inclui ajudar, perdoar e servir. Entre os exemplos citados estão cuidar dos necessitados, perdoar as ofensas, amar o próximo como expressão concreta do caráter de Cristo. O objetivo final é glorificar o Pai. Jesus fala lá em João que se nós amarmos uns aos outros, se o amor de Deus estiver em nós, o mundo saberá que nós estamos nele. É o nosso testemunho. Quando Jesus resumiu os 10 mandamentos em apenas 2, amará o Senhor Deus Todo-Poderoso, de toda a tua mente, de todo o teu coração, de toda a tua alma, e amará o próximo como a ti mesmo, engloba tudo isso aqui. Porque se você ama a Deus, você obedece a Deus. E se você obedece a Deus, você ama o seu irmão. Se você ama o seu irmão, você não mente para ele, você não rouba para ele, você não rouba dele, você não cobiça o que é dele, você não levanta falso testemunho contra ele, você o ajuda. Amor. Testemunho. Prática cotidiana. Viver como sal e luz exige coragem, compromisso, constância na presença de Deus. O texto mostra que esse chamado não se sustenta apenas por intenção. É o ditado popular que diz por aí, né? De boa intenção, né? Aquele lugar lá tá cheio. Ele requer disciplina espiritual, amor prático e disposição para testemunhar com fidelidade. A gente, né, se posicione. Se posicione em amor. Se posicione em constância.
Se posicione dentro da verdade, defendendo a verdade, sendo luz e sendo sal. Examinar o coração. O primeiro movimento, aliás, é avaliar se a vida realmente representa valores cristãos e se a luz está brilhando de forma coerente diante das pessoas ao seu redor. Buscar a Deus continuamente. É o que eu falei mais cedo sobre as disciplinas espirituais. A força para viver esse chamado vem da oração, da leitura da Bíblia, da comunhão na igreja, da ação do Espírito Santo na formação do caráter. Agir com amor nas relações. Aqui é a parte difícil, a gente sabe. Eu e Deus, Deus e eu, é mais tranquilo, mas você está na comunhão com os irmãozinhos, é difícil às vezes. Difícil não, desafiador. Ser sal e luz também significa praticar gentileza, compaixão, perdão e cuidado concreto com quem sofre, transformando o testemunho em serviço visível. E compartilhar a verdade do Evangelho, fazer com que essa luz vá à frente. O texto conclui que o discípulo não deve esconder a verdade de Cristo, mas testemunhar com coragem sobre o poder transformador de Jesus. A fidelidade pública nasce de uma vida interior alimentada por Deus. Conclusão. O desafio final é refletir a Cristo em um mundo que busca validação. A gente está meio assim porque a resolução que eu fiz em casa é uma, a hora que chega aqui no computador é outra, e às vezes não dá tempo de ajustar. Segundo o texto, podemos concluir que ser sal do mundo não é autopromoção religiosa, é viver de modo irrepreensível, amoroso e coerente para que a glória retorne ao Pai, fonte última de toda a luz. Filipenses 2,15 diz assim: para que sejais irrepreensíveis, sinceros filhos de Deus, sem culpa, em meio a uma geração perversa e corrupta, na qual resplandeceis como luminares no mundo. Essa geração corrupta e perdida, nós temos que ser exemplo, farol. Os Salmos diz que lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. Se a palavra ilumina o meu caminho e ela é luz para os meus pés, e eu estou absorvendo, eu estou comendo, eu estou me alimentando desta palavra, eu estou me tornando diante do mundo esta palavra, segundo o que o próprio Paulo fala aos Filipenses. A geração ela é corrupta, mas nós resplandecemos como luminares, porque nós somos portadores dessa palavra. E não somente portadores, mas praticantes. A referência bíblica reforça que os crentes foram chamados a brilhar em um mundo decaído, não para exaltar a si mesmos, mas para tornar visível o caráter de Cristo. A aplicação final é simples e profunda: encontrar identidade em Jesus e deixar que a vida dele revele a verdade, a santidade e graça. Desafio da semana: praticar um detox de validação, porque muitas vezes a gente posta alguma coisa nas redes sociais, a gente quer mostrar alguma coisa nas redes sociais, não simplesmente porque a gente quer postar, mas vou chamar a atenção de A, B ou C, de fulano, beltrano, ciclano. Vamos ver se vão curtir, comentar, vamos ver se vão compartilhar. Quando, na verdade, a intenção, segundo a Bíblia, com relação àquilo que nós devemos fazer, é alimentar o mundo. Nosso galardão, ele é Jesus, ele já é a salvação, ele é Deus. Qualquer coisa que vier além disso é lucro. E esse lucro que venha, além de Jesus, além de Deus, ela não deve ser a força motriz daquilo que nós compartilhamos, comentamos e postamos nas nossas redes sociais. Não é que você tem que ser um bitolado religioso, só vou postar versículo bíblico. Não, não é exatamente sobre isso que nós estamos falando aqui. Mas a gente tem que tomar cuidado com o nosso bom testemunho. A gente tem que tomar cuidado com o nosso bom testemunho. Minha esposa, ela gosta muito de planta. Ontem a gente saiu, compramos umas plantinhas, foi lá, decorou do jeito que ela queria. Aí ela foi, tirou uma foto e postou no status. E eu não me lembro exatamente o que ela escreveu no post, mas ela postou algo relacionado à gratidão. Por quê? Porque é uma coisa que agrada a ela. Ter aquele cantinho lá no fundo da casa, cheio de planta, com aquela determinada iluminação, com as plantinhas que ela gosta. Então ela postou algo que ela gosta, que enche o coração dela de alegria, mas ela não se esqueceu de quem possibilitou ela de ter aquilo. Deus. Deus deu condição financeira dela ir lá comprar. Deus deu condição física dela ir lá montar do jeito que ela queria. Admirar Deus, contemplar aquilo de belo que Deus proporcionou na vida dela e compartilhou na rede. Voltando à aplicação prática do desafio da semana. Praticar um detox de validação. Antes de buscar aprovação ou visibilidade, perguntar se essa atitude reflete a identidade em Cristo ou apenas a necessidade de ser visto. Eu confesso que a minha esposa ela é mais cuidadosa do que eu. Eu costumo postar muita potó. Confessando pecado aqui, gente. Na verdade não é pecado, mas vai um pouco com relação a isso aqui. Porque eu acho também que é uma expressão individual daquilo que eu penso, daquilo que eu sinto, daquilo que eu acho certo e daquilo que eu busco muitas vezes condenar. A minha esposa ela costuma ser muito mais doce do que eu. Eu já sou um sal grosso, vamos dizer assim. Mas eu procuro vigiar, porque tem muita coisa que eu vejo e falo, nossa, eu tenho que postar isso aqui. Aí vem um anjo, meu filho. Meu anjo, vem um anjo falar, meu filho, você precisa. Você precisa. Eu acho que o exemplo que você precisa dar é outro, meu filho. Deixa esse post aí, não comenta, não recompartilha, fique na tua.
né? Então, o breve estudo de hoje é sobre o que nós temos representado nas redes e como nós temos representado. Jesus falou que nós somos sal e luz, então nós temos que iluminar, nós temos que tirar da obscuridade as pessoas que estão nessa obscuridade. E como sal, mesmo sendo sal, a gente também pode temperar de maneira doce. Doçura, ternura, amor, cuidado. Isso também é sal, é ser diferente no meio de um mundo tão perverso e complicado ao qual a gente tem vivido nesses últimos dias, né? Então a palavra de hoje, o ensinamento que nós tínhamos para hoje era esse. O que, como e por que nós temos postado nas redes sociais. Porque muitas vezes nós temos uma personalidade, uma vida aqui na congregação. Nós temos uma personalidade, uma vida fora da congregação, né? A gente parece que é um agente triplo, né? A gente tem uma identidade, uma outra vida nas redes sociais. E aí? Vamos tentar juntar tudo numa vida só? E que seja a nossa vida de comunhão e busca que a gente tem na congregação e também no nosso secreto em casa. Nós sabemos que muitos irmãos têm uma vida de jejum, oração e leitura da palavra, assim, que são exemplos. Amém? Alguém tem algo a comentar? Sal e luz exige a presença de Deus. Mas aqui o próprio Jesus, aqui no início, aqui no Sermão do Monte, aqui, ele estava falando para aqueles que estavam sedentos, que estavam buscando, mesmo antes dele chegar, porque os fariseus daquela época não estavam ensinando como se deveria ensinar. Então, quando ele chega ensinando a palavra de uma maneira em que eles podem entender e que é acessível e que é palatável, né? Por isso que ele usava muitas parábolas. Ele não vinha com palavras difíceis, ele trazia coisas do cotidiano que qualquer pessoa com zero de leitura naquela época podia entender. O reino de Deus é assim, o reino de Deus é desse jeito. As parábolas são bem legais, né? As parábolas são bem interessantes. Pega o microfone aí do lado aí. Tá bom. Então a intenção de Jesus de falar em parábolas era justamente para pegar essas pessoas sem conhecimento nenhum e trazer a luz do reino para elas. Esse tempo atrás eu vi numa das redes sociais, provavelmente no Facebook e no YouTube, um senhorzinho crente do interior e analfabeta assim de tudo, de pai, de mãe, de maré de si. E ele falava que o desejo dele era conseguir abrir a Bíblia e ler e entender com os próprios olhos dele, entendeu? E tem gente que tem acesso e não tem essa fome, não tem essa sede, não tem essa garra, não tem essa busca de conhecimento. E o pouco que ele aprendeu foi indo nos cultos, né, ouvindo os pastores, os pregadores falarem, e mesmo assim Deus ainda deu graça e misericórdia para ele de queimar, arder aquilo ali no coração. E dentro da ignorância escrita e de leitura dele, Deus fez a obra e continua fazendo. Então, a questão das parábolas vai muito de encontro a esse tipo de pessoa. É uma maneira de você explicar o reino, a graça e o amor de Deus de uma maneira que elas entendam com coisas que estão ali no dia a dia delas. Jesus falava muito sobre a questão de culturas, né, colheitas, né, plantações, falava sobre ovelhas, né, criações. Aqui ele vai falando de sal, aqui ele vai falando de luz, coisas práticas, palpáveis do dia a dia, em que não se havia a necessidade de uma teologia enorme para se compreender a simplicidade da graça, do amor que há no reino. Que nós possamos ser sal e luz, cumprindo a vontade do Pai, dando honra, glória e louvor ao nome dele, através das nossas vidas. Amém? Aí eu trabalhando com presentes, né? Eu tinha comprado, já adiantado meu presente das mães pra minha sogra e pra minha avó. Aí o meu colega de trabalho falou brincando assim, nossa, Lívia, você vai pro céu mesmo, você é muito bondosa pra dar presente. E eu falei brincando, né? Falei assim, brincando tanto. Eu falei, mas a gente não vai pro céu pelas boas ações, é mais difícil do que você imagina. E a gente continuou arrumando o estoque, ele passou. Aí no outro dia ele falou pra mim, que ele falou assim, nossa, você falou tão à toa. E quando eu cheguei em casa, eu fiquei pensando, nossa, realmente, né? Aí ele disse que começou a sentir mal por não estar lendo a Bíblia e tudo mais, porque ele vê como caminho certo, né? Aí eu pensei, nossa, uma coisa besta que eu falei, ele sem perceber influenciou alguém a repensar o que tava fazendo, sabe? Aí, tipo, uma coisa que não foi na intenção, foi brincando pela forma que ele falou, eu conversei com ele, a gente seguiu o dia. Mas ficou na cabeça dele aquilo ali pra ele ficar pensando depois. Como eu disse anteriormente, muitas vezes nós seremos a única, ou talvez no caso até a primeira Bíblia que algumas pessoas vão ler. Precisamos refletir essa graça, esse amor, essa luz e esse sal. Amém? Vamos nos colocar de pé. Senhor meu Deus, em nome de Cristo Jesus, mais uma vez nós buscamos entrar na Tua presença nesta manhã, Deus. Primeiramente, Pai, para agradecer pela graça que nos foi dada, Senhor, e confiada, Pai. A Tua salvação, a Tua misericórdia, Deus. Agradecer pela Tua palavra, Senhor, pelo acesso que nós temos a ela, Senhor, para aprender e buscar Te conhecer cada vez mais e mais, Senhor. Te agradecemos, Pai, pela responsabilidade que o Senhor nos dá, essa responsabilidade sem peso, Pai, que é pregar a Tua palavra, Senhor, seja com palavras, seja com orações, seja com ações, aqueles que nos cercam, Senhor, aqueles que nos são caros e que estão próximos a nós, Pai. Que verdadeiramente, Senhor, o Teu tempero, Senhor, e a Tua luz, Senhor, seja cada vez mais pujante nas nossas vidas, Senhor. Fortaleça-nos em Ti, na força do Teu poder, não nos deixe, Pai, retroceder, Senhor, neste mundo complicado, neste mundo difícil, mas que o Senhor o ama para a salvação, Deus.
Usa-nos, Pai, como lhe aprove, Senhor. Coloca, Pai, as tuas palavras nas nossas bocas, Deus. Que o teu Santo Espírito nos guie e nos leve cada vez mais próximo de ti em comunhão. Que o teu Santo Espírito nos incomode, Senhor, para fazer o teu querer e a tua obra, Deus. E que esta luz que de ti temos absorvido pela tua palavra, graça e amor. Este sal, Senhor, para temperar o mundo à nossa volta, Pai, que preserva a tua palavra, que preserva, Senhor, os teus costumes, Senhor, e que dá sabor à vida. Que é um sabor diferente, é um sabor inigualável, Pai. Seja cada vez mais evidente nas nossas vidas, Deus, para que possamos te exaltar e glorificar com a nossa vida, em nome de Cristo Jesus. Amém. Estamos encerrados em nome de Jesus.